Sejam bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Hoje, a nossa convidada especial é a Natalícia Machado, ela que é administradora por formação, gestora de recursos humanos, é palestrante, líder de Ministério Infantil e psicanalista. Ela vai compartilhar conosco a sua jornada, a sua rota de sucesso. Já já, depois do intervalo, fique conosco e voltaremos com a Natalícia Machado. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. O que faz um Natal ser o maior é a emoção que ele desperta. Aqui, cada canto é cenário de histórias únicas e um momento pode durar para sempre. O maior Natal não se mede só pelo tamanho, pelo público, mas pelos sentimentos que ele desperta em cada um. O verdadeiro Natal é aquele que toca o coração. Se revela no sorriso que se abre, no abraço que acolhe, na arte que emociona, na cultura que transforma e na luz que ilumina. É grandioso porque une pessoas, cria memórias e atravessa gerações. É mágico, inesquecível e gratuito, porque compartilhar momentos não tem preço. Afinal, ser o maior é reunir a grandeza dos pequenos detalhes. Natal do Bem 2025. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje a nossa convidada especial, Natalícia Machado. Natalícia, ela é palestrante, ela é gestora de recursos humanos, ela é líder de Ministério Infantil e ela é psicanalista. A Natalícia vai compartilhar conosco a sua rota, a sua jornada. Nath, seja muito bem-vinda. É um prazer você aqui no Rota de Talentos. Compartilha conosco quem é a Natalícia Machado. Obrigada, já que é um prazer estar aqui no seu programa. E falando um pouco da minha história, né? Eu quero me apresentar. Meu nome é Natalícia Machado, eu sou esposa, mãe de anjo e, primeiramente, né, filha de Deus Pai. Sou administradora por formação, gestora, como a já colocou, né? E agora psicanalista. Nath, quando você fala sobre os seus desafios na sua jornada, no seu percurso, você teve uma história até você chegar aqui. E o que essa história trouxe para a Natalícia? Como que foi os desafios da Natalícia? Compartilhe aí com a gente. Nossa audiência está aqui sedenta para conhecer a trajetória da Natalícia Machado, que é uma história de superação, de sucesso e de muitas vitórias, né, Nath? Sim, muitos desafios, né. A minha infância, ela foi marcada por muita escassez, né, tive uma alfabetização marcada pelo preconceito cultural, mas isso não impediu de eu estar até aqui, né. Então não significa que somente a minha infância foi marcada por tudo isso que eu acabei de abordar, mas até a minha juventude e na minha vida adulta, né. Então vários desafios, né, e os desafios eles acontecem para a gente vencer, e é por isso que eu estou aqui. Sendo bênção na vida de muitas pessoas. Amém. História, né, Nath?
Natalícia, conta para nós, como que começou a sua trajetória, a sua carreira, onde tudo começou? Bom, o essa a minha história começou, digamos assim, a história de transformação, né, começou quando eu vi a necessidade, né, de buscar a cura emocional. Quando, vim buscar essa cura emocional, que eu consegui encontrar, né, eu vi a necessidade, né, de transbordar na vida de outras pessoas, inclusive mulheres, que é o meu público. Então, com essa transformação, gerou várias conexões, né, que me levou ao caminho da psicanálise, que hoje, sou psicanálise clínica. Então, é um amor que transborda, que queima no meu coração todos os dias. Dentre esses desafios, qual a Natalícia descreve assim que foi o ponto crucial para uma virada de chave? Foi quando a virada de chave aconteceu quando eu percebi, né, que a nossas vidas, nós estamos aqui nesse mundo, não é por acaso, e nós temos que ver qual que é o nosso propósito. Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci, né? Então, cada um de nós temos que buscar esse propósito. Então, quando eu encontrei o meu propósito, primeiro eu me encontrei e depois eu descobri o meu propósito. E meu propósito é curar vidas, né? Então, a minha marca que eu deixo, que eu quero deixar essa marca, transformando vida, né, através da psicanálise, né, através disso, fazer com que as pessoas encontrem a cura interior, que é o que está, né, sendo uma marca aí da nossa sociedade atuais. É uma pergunta que todo mundo se fez, ou está fazendo, ou irá fazer. Todo mundo tem aquele tempo de se perguntar: por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Por que eu estou na Terra? Você já se fez essa pergunta? Se não, está na hora de perguntar e analisar. E como a Natalícia trouxe, olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, se encontrar. Porque aqui a Natalícia compartilha conosco uma jornada de transformação que foi necessária para ir para o próximo nível, né, Natalícia? Sim, E quando você trouxe para nós que você precisou se encontrar, foi em meio a uma dor, foi em meio a uma frustração, foi em meio a uma revolta. O que fez a Natalícia parar para falar assim: eu preciso viver o meu propósito, eu preciso saber por que eu estou aqui. Como surgiu essa pergunta, essa dúvida, esse questionamento? Porque assim vai despertar nossa audiência que ainda não se perguntou a fazer essa pergunta. E aqueles que já se perguntaram, a ter um direcionamento: qual caminho eu vou buscar o meu porquê? Por onde eu começo? Qual passo eu dou? Conta para nós um pouquinho, Nath. olha, a Jaque falando assim, como começou, né, no meu caso, né, a minha dor fez florescer o meu propósito. E essa pergunta que às vezes a gente faz no nosso momento, só nós e Deus, ou no nosso silêncio, né, no nosso oculto, e várias vezes vinha essa pergunta, né, mas por quê? Né, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que tanto preconceito? Né, por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Né, quando, a gente para e vai buscar essas respostas, né, essa resposta que a gente encontra no Senhor, mas o Senhor, a ciência, ela só existe por causa de Cristo, então a ciência, ela me deu a possibilidade de me encontrar, de descobrir porquê das inseguranças, porquê dos medos, né, então assim, e aí eu tive um encontro com a psicanálise, então com a psicanálise ela me fez descobrir o motivo das minhas dores, e através dessas dores eu vim a florescer, né, e é nesse florescer eu encontrei o meu propósito, né, que hoje, né, eu levo isso a fundo, né, porque a minha marca que eu quero deixar aqui na terra é que nós temos possibilidade de ser curadas e ser transformadas para poder transbordar na vida de outras pessoas, ou seja, um exército de mulher
Curadas para Curar. E você tem inclusive um programa, né, Natalícia, aí que com essas mulheres, com esse nome Chá Curadas para Curar. Compartilha com a gente um pouco o que acontece no chá, como surgiu essa ideia de fazer o chá Curadas para Curar? Então, já que o chá Curadas para Curar foi um propósito que nasceu no coração de Deus, né, e Deus compartilhou comigo, né, me colocou esse projeto em minhas mãos, né, isso tudo nesse meu processo de cura, e ele surgiu logo após eu ter perdido a minha criança, né, como eu disse para vocês, sou mãe de anjo, e quando eu perdi essa criança, foi aonde que isso queimou no meu coração, né, um processo ali de cura, de transformação, e percebi que ao meu redor tinha várias mulheres, né, que sofrendo traumas, né, de várias formas ali que precisava ser alcançadas, que precisava ser curadas. Então, tem 1 ano que esse projeto surgiu, e é um projeto onde nós encontramos uma vez por mês, né, é em formato de palestra, né, como uma terapia em grupo, onde que várias mulheres ali compartilham da sua dor, e naquele momento é entregue para ela palavras de cura, de conforto, de autoconhecimento, né, para que elas venham a saber administrar suas dores e seus traumas do dia a dia, né. Então tem sido uma bênção esse projeto, né, o Chá Curadas para Curar. E acontece uma vez por mês, né, Nath, você Sim. falou aí. E daqui a pouco, no finalzinho, a Ana Palícia irá compartilhar, como participar do Chá Curadas para Curar, como encontrar a Natalícia Machado, como marcar os atendimentos com a Natalícia, então fique por aí, porque tem mais coisa vindo. Nath, nessa dor, nesse trauma, muitas pessoas elas ficam paralisadas por coisas que elas não têm clareza. Aqui você compartilhou conosco que você perdeu a sua criança e aquilo te impulsionou para buscar, autoconhecimento, buscar cura, buscar transformação, buscar conhecimento científico, né, para conseguir se curar primeiro e buscar, eh, ajudar, contribuir para que outras mulheres também sejam curadas. E o que acontece muito é a falta de clareza, né, Natalícia, com o que nós vivemos, principalmente ali na infância. Qual trauma eu carrego, qual dor eu tenho, dores muitas vezes ali no inconsciente que precisa trazer clareza, trazer luz, para que a gente encontre a cura mais rápido. E o que que você pode compartilhar conosco aí, trazer para nós de direcionamento, para que a gente busque mesmo mexer um pouquinho na ferida, que a gente não quer, não quer mexer, De fato, mas é necessário, não é? sim. Então, o que eu deixo para vocês, nós não precisamos passar pelas essas dores sozinhas, né, dor de abandono, dor de rejeição, nós não precisamos, então, assim, nós temos que nos permitir. E esse nos permitir, é permitir ser ajudada, permitir buscar a ajuda de um profissional, porque hoje, graças a Deus, né, a ciência ela tá bem clara em relação a isso, né, igual a minha psicanálise, a minha formação é ciência e fé, então, não tenha medo de buscar ajuda. Busque um profissional de referência, né, encare você, se permita. Não fica, remoendo ou dentro, vamos colocar aí dentro da gaveta, a gaveta está ali bagunçada, não está mais suportando aquele trio e você quer permanecer ali. Então busca organizar a gaveta. Quando eu falo organizar a gaveta, viu, que eu quero dizer o quê? Tirar, jogar fora aquilo que não faz mais parte dessa gaveta, que você não tem necessidade de guardar ali, né. E mexer na gaveta dói. Porque tem coisas que a gente não quer jogar fora, mas é necessário para viver uma nova vida. É, como o pessoal fala, né, limpar para entrar o novo, para receber o novo, não tem espaço para novo e velho junto, Não tem. a gaveta precisa estar limpa. Nós precisamos fazer essa limpeza constante. Sim, Em algumas situações é desafiador, como você trouxe aí, que a gente não quer jogar fora, mas é tão necessário para que a gente avance, né, na palícia. Nós ficamos muito paralisados com essas coisas que nos trava. Nós carregamos uma mochila de coisas desnecessárias, sentimentos desnecessários. Foram vivenciados? Foram. sim, Doeram? Doeu. Mas
Estamos vivos, celebrando a vida, tem coisas maravilhosas para receber, tem muitas coisas para viver e tem pessoas aguardando você para compartilhar aquilo que você superou. Você é uma superação. Então, hoje aqui Natalícia compartilha com a gente, Natalícia, você começou falando ali da infância escassa, que isso já trouxe desafio para você durante a sua jornada? Ou você lá quando começou, principalmente sua jornada profissional, você já identificou isso, você já tinha clareza e já tinha superado? Na realidade não, né, hoje eu posso dizer assim, o quanto a minha história é linda, mas a priori eu não tive esse conhecimento. Então, todo o começo da minha história, como eu disse, né, a questão da escola, eu fui para a escola, eu tinha 10 anos de idade, eh, fui morar numa casa de uma família que eu não conhecia ninguém, ou seja, 10 anos de idade, não sabia muita coisa, na escola com toda aquela discriminação, preconceito e enfim, e várias outras coisas. E quando eu fui para minha área profissional, foi bastante sofrida, né, foi uma trajetória de babá, de passar ali para a parte de doméstica e depois eu fui manicure e depois eu fui para um curso de informática para depois chegar na área, né, de contrato CLT. E foi um desafio, porque naquele ambiente eu me sentia muito inferior a todo mundo, né, então, aquele medo, aquele receio de errar, aquele desejo de ser aceita por todo, né, então, o medo me assombrava. Até chegar à faculdade, na faculdade também eu tive muita dificuldade devido a isso, e posso dizer assim que essa transformação ela aconteceu há 10 anos, começou há 10 anos atrás, né, eu comecei a me descobrir, porque era muito sufocante viver naquela dor, naquela insegurança, naquele, desejo de crescer, mas eu não via essa possibilidade. Eu não conseguia ver o gigante que estava dentro de mim, Isso é bem recente, hein, né. Natácia? Então eu vou te convidar para a gente chamar o intervalo e daqui a pouco você compartilha conosco, Sim. porque tem muita coisa aí. Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltamos com a Natalícia Machado compartilhando aí olha só, 10 anos, há 10 anos tudo realmente começou. Fique conosco que voltamos já já. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje a nossa convidada especial, Natalícia Machado. Ela está compartilhando a sua rota, a sua jornada, a sua trajetória de desafios, superação, sucesso, propósito e legado. Então, vamos lá, Natalícia Machado, você estava falando para nós do seu desafio quando você entrou para o mundo corporativo, ali como CLT, e tudo aquilo, todo medo. Conta para nós mais um pouquinho dessa história aí. Então, todo medo, todo receio, né, aquele desejo de ser aceita, a imaginação se "Puxa, eu sou diferente, não vou dar conta", a insegurança tomava conta de mim justamente por causa do meu histórico, né, de abandono, de rejeição, em toda a minha história. E aí, que foi a
o momento, né, que eu até expliquei para você, do enfrentar. Eu tive que enfrentar todos aqueles desafios. E dentro desse processo, eu enfrentei a faculdade, depois da faculdade, mais uma vez, né, mudança de empresa, e graças a Deus nas empresas eu tive criei raiz, né, muito tempo. Inclusive, quando eu passei para a parte de RH, tá aqui a minha mentora Jaqueline, que foi, assim, um macro na minha vida profissional, me ajudou muito, viu, Jaque? E aí, depois da Jaqueline ainda veio mais transformação, né, porque ela me acolheu. Então o acolhimento dela fez toda a diferença na minha vida como pessoa e profissional que sou hoje. E aí, dentro desse contexto todinho, pós-graduação, área de gestão, e pessoal sempre buscando conselho, né, e eu dava aquele conselho, mas depois me sentia tão inferior a todo aquele contexto. Mas as perguntas que nunca parava: "Por que estou aqui? Qual é o propósito da natalícia com essa vida tão difícil, com a infância que tinha mal, né, não tinha o básico para sobreviver, né, que com 10 anos ela não entendia direito o que que era uma TV, então, uma situação bastante decadente. E nesse processo, quando vinha essas perguntas, né, eu comecei a escavar qual que era o motivo de tanto medo, qual que era o motivo de eu não olhar para dentro de mim e ver essa necessidade, né, esse gigante que está dentro de mim que poderia transbordar. E foi aonde que eu encontrei a psicanálise, e na psicanálise eu fui entendendo todos os meus traumas, e dentro dessa descoberta, né, eu me ingressei no curso da psicanálise, e aí eu comecei a me encontrar, né, sem falar que dentro desse contexto todo, né, a Jaque ela sabe do desejo que eu tenho de ser mãe, né, então foi um processo muito difícil, devido à minha idade, e eu busquei, né, a ciência mais uma vez para poder me ajudar a realizar esse sonho. Fui para uma fertilização in vitro, né, teve um período aí de buscar recurso para isso, e na segunda tentativa isso aconteceu. Esse sonho, tão sonhado sonho, aconteceu e ele ficou comigo durante quase 4 meses. E depois desses 4 meses eu perdi esse meu bebê, onde que eu perdi o chão, e foi nesse momento, né, de sofrimento ali, que eu não gostaria de questionar o Senhor, porque todo é um tabu, né, falar que a gente não pode questionar a Deus. E um dia, com a terapeuta que me atende, ela falou: "Não tem problema, você pode conversar com Deus. Você ainda precisa viver esse luto". E eu marquei um café com o Senhor Jesus. Ai, E esse café com o Senhor Jesus aconteceu. Rasguei o meu coração ali diante do Senhor. Literalmente uma mesa montada, eu e o Senhor. E rasguei o meu coração. Hoje eu sou liberta para falar que eu sou mãe de anjo, sem dor, sem medo, né, e o Senhor me curou. Ainda sonho em ser mãe, se for da vontade de Deus, tá tudo bem, se não for, tá tudo bem também. Então assim, foi um momento lindo que a resposta veio do Senhor. O Senhor é o nosso amigo, né, e ele tá para ouvir a gente pode conversar tudo com ele, até mesmo os questionamentos, porque ele que dá a resposta para tudo, então faz sentido, né. E isso para mim foi muito lindo, porque como eu trabalho no Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Aparecida de Goiânia, há mais de 10 anos, lido com crianças, sou apaixonada por criança, e aquelas crianças oravam pela tia Natalícia. E uma delas, ela chorava, ficou chorando muito quando ela ficou sabendo que eu perdi o meu bebê, né, e ela dizia assim: "Tia, por que que o Senhor não te dá um bebê?" "Porque eu orei, eu pedi para ele e ele tomou o seu bebê", né, então assim, isso era muito difícil para mim. Mas com o café com Deus, isso tudo mudou. Já que então, assim, hoje eu com o chá Curados para Curar, eu me encontrei, com a psicanálise eu me encontrei, e o meu propósito é curar pessoas, né, ajudar as pessoas a ser transformada, a se encontrar, a saber que tudo é possível, independente da sua história, independente da marca que você carrega, né, então a dor pode florescer se você quiser.
Só que isso só acontece se você se permitir. Não é sobre mim, nem sobre a Jaque, né, é sobre você. Então eu te convido, né, a buscar essa cura, buscar essa transformação, a entender as suas dores, as suas dificuldades na vida. É isso, Jaque. Maravilhoso. E você, nessa jornada toda, trabalhando sempre com pessoas, trabalhando aí com essa gestão aí de RH, com desenvolvimento de talentos, e acaba encontrando muitas histórias também, né, Natalícia, na jornada. A gente acaba encontrando muitas histórias, e isso impulsiona a gente cada dia mais a aprofundar no conhecimento, aprofundar no nosso autoconhecimento e buscar resposta para que a gente possa ajudar as outras pessoas. E hoje a Natalícia olha para trás e vê essa caminhada da Natalícia, essa rota que a Natalícia teve, essa trajetória, e a Natalícia encontra aquele momento da virada, né, de chave, igual nós falamos, da mudança de rota, do entendimento do propósito, do que e o que a Natalícia realmente precisa fazer aqui na Terra. Hoje, Natalícia, você fala que você não encontra mais desafios, hoje é tudo tranquilo. Como que é hoje a vida da Natalícia depois dessa virada de chave, depois dessa mudança de rota aí? Olha, enquanto a vida é a solução, então o desafio ele existe todos os dias. Qual que é a diferença do autoconhecimento? Porque você já sabe aonde que está a zona de perigo, né. "Opa, a Natalícia se comporta desse jeito, isso para a Natalícia é um problema", então ela já sabe administrar. Então o autoconhecimento, quando a gente fala do autoconhecimento, isso não significa que você não vai ter o problemas, né. "Eu tive meu autoconhecimento, está tudo resolvido", não, você vai, eh, conseguir te administrar melhor, administrar suas emoções. Né, então é isso que faz a diferença. E esse administrar a nossas emoções, você vai conseguir entender tudo o que está ali ao seu redor. As pessoas, o comportamento das pessoas, né, como você disse, assim, a questão da gestão da área de RH, é a gente entender que cada um funciona de um jeito. Trabalhamos ali com várias pessoas, né, então tem vários mapas, mas os territórios ali são diferentes, e a gente tem que respeitar esses territórios. Não podemos invadir de todo jeito, né, temos que analisar, verificar se esse é o momento certo de eu, invadir ou me adentrar esse território, que são as nossas mentes. E isso torna tudo tão mais fácil quando nós nos conhecemos, nós começamos a olhar o outro com outro olhar. Né, Natalícia, quando a gente começa a investir no autoconhecimento, investir na nossa cura, investir na busca daquilo que realmente faz sentido para nós estarmos aqui na Terra, a gente começa a olhar para o outro de forma diferente. Sim. A gente começa a olhar para aquela pessoa e ver nela uma multiplicação, ver nela a transformação da vida de outra pessoa, porque ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui com uma caminhada, com uma jornada, com uma rota que já foi escrita e que cabe a mim e a você ter clareza disso para que nós possamos utilizar dos acontecimentos bons, ruins, desafiadores, não importa quais foram, para fazer disso o impulsionamento para cumprir o nosso propósito aqui. Levar aquilo que nós fomos chamados para levar, que inclusive é ajudar pessoas a sair da zona que ela está, que seja uma zona de perigo, que seja uma zona de sofrimento, que seja uma zona de desconforto, mas que nós possamos contribuir com aquilo que nós já superamos. E hoje a história da Natalícia está aqui, para mim e para você, como um testemunho de superação, de vida e de autorresponsabilidade, né, Natalícia, porque Sim. ninguém te cobrou isso, ninguém te exigiu isso, que você fizesse, mas você despertou e falou: "Não, eu preciso fazer alguma coisa". Sim. E já que é igual o autoconhecimento, o gostoso é que a gente vive tudo aquilo que está na Bíblia, então o manual ali, aquele tutorial que Deus deixou em nossas mãos, que é a palavra de Deus, ali ele casa com tudo que ele se permitiu que a ciência se descobrisse, né, então teve essa descoberta e a gente vai casando tudo.
Porque lá na palavra de Deus diz assim: "Não julgue para não ser julgado". E muitas das vezes, por a gente não ter um conhecimento, a gente julga a história, né, "Ah, porque fulano é mal educado, ele é grosso, ele tem uma palavra a comunicação agressiva", mas tudo tem um porquê, né. E a análise, ela vai ajudar a gente a ajudar essa pessoa, a gente vai saber se ela deu pronto, né. É o que eu sempre digo, as mulheres aí que já são mãe, tem o pronto da criança, ó, deu pronto para desfraldar, deu pronto. E não é diferente com os adultos, não é diferente com os jovens, com os adolescentes, tem que saber se ele está pronto para tal informação, para tal, né, você poder ver se está naquele momento ali de tratar tal situação, porque se não tiver, né, você às vezes vai criar aí uma Mexe barreira, né. mexe em algo que não está preparado para ser tratado, né, Natalícia? Em vez de eu ganhar, eu vou perder, vai criar uma resistência. Nossa, e nós vamos agora para o intervalo. Fique conosco que já já nós retornamos com a Natalícia Machado, e nós temos perguntas ainda para fazer e a Natalícia irá compartilhar como encontrá-la, como buscá-la e como tratar o que você está buscando há muito tempo. Já já, depois do intervalo, voltamos com a Natalícia. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e aqui a Natalícia está compartilhando conosco a sua trajetória, a sua rota, a sua jornada de superação, desafios, propósitos e uma vida de impactar outras vidas, Natalícia. Nath, você estava falando para nós, quando nós encerramos o outro bloco, sobre mexer na hora errada, ali com o adolescente, com o jovem, ou até mesmo com o adulto, né? Mexer na ferida no momento errado. Conta para nós um pouco, qual é o momento ideal que você sugere para que a nossa audiência, quem está nos assistindo, para nós também, procurarmos uma ajuda profissional, uma análise. Por quê? É um tabu ainda, as pessoas acham que a psicanálise é só para tratar problemas de cabeça, né, assim, hoje a gente fala de cabeça, assim, o pessoal vai para doido, né, vou falar aqui abertamente. As pessoas têm isso e não é, e não é. A psicanálise é uma ajuda para qualquer pessoa, mas eu te pergunto em qual momento que essa ajuda é ideal, que a gente fala assim: "Gente, eu preciso procurar um acompanhamento, eu preciso procurar alguém". Qual é esse momento, Nath? Bom, é o momento que você tem que analisar: "Poxa, eu preciso de ajuda, né, eu preciso me descobrir". Por exemplo, para ficar mais claro, imagina que você tem algumas atitudes aí que vocês falam assim depois lá no seu momento, né, você fala assim: "Meu Deus, como que eu tive essa atitude? Como eu pude fazer isso?", né. E aí vem aquela questão, né, que tá te incomodando, às vezes na sua comunicação, às vezes você não gosta de ser agressivo e você acaba sendo agressivo. Então, o que é que eu te digo sobre isso? O que é que eu falo para vocês sobre isso? Isso é um gatilho do seu inconsciente. Então, isso não é o normal de acontecer, porque se fosse, consciente, você saberia o motivo dessa sua reação. Então, nesse momento, é recomendado que busque um profissional. Por quê?
para você tentar descobrir qual que é o motivo dessa minha reação agressiva, porque muitas das vezes essa reação agressiva é só uma repúdia ali, uma proteção, uma barreira que ele vai criar para se defender de algo que aconteceu com ele lá na sua infância, né, um trauma que ele está carregando ali. Então o profissional, né, vai te ajudar nessa trajetória. Então, nessa minha caminhada aqui, eu estou encontrando muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de relacionamento, a minha comunicação é agressiva, né? Todo mundo está me chamando isso, está falando que eu sou isso. Então, cabe a você analisar e buscar um profissional para poder você entender as suas emoções, né? Porque tudo ali tem que estar funcionando legal, corpo, alma e espírito. Né? Se o meu corpo está bem, bonitão, malhado, mas a minha alma está angustiada, automaticamente eu não vou ter uma ligação boa com o espírito, e aí é onde que vai, Tem a confusão. confusão ali interna das suas emoções que não vai estar legal. Então, buscar essa ajuda, instruir o outro, pedir ajuda também tem que ter um pouco de cuidado, que é o que nós estávamos falando, né. Saber como abordar, a comunicação, já que aí do RH e nós que trabalhamos com isso, a forma de abordar, ela pode ser transformadora ou ela pode ser destrutora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né. Então a gente tem que levar a pessoa a se olhar se realmente isso precisa. Por exemplo, né, você tem que procurar uma ajuda", não é assim. "O que está acontecendo? Será você quer ajuda, você isso, você aquilo, você quer conversar?" Então é um momento ali que você vai conseguir, né, ajudar essa pessoa. Mas se você for autoritário, você não vai conseguir. A barreira ela aumenta ao invés de ter uma abertura, né. Isso. E assim, algumas perguntas, muitas vezes, ela já começa a trazer respostas, né, trazer luz. A pessoa vai perguntando e a pessoa para e fala com ela mesma: "Gente, realmente chegou a hora de buscar essa ajuda para eu avançar mais rápido. Eu sei que eu tenho alguma coisa, mas eu não sei o caminho que eu vou seguir". Muito bom isso. Natalícia, fala para nós como faz para participar do chá Curadas para Curar. E já compartilha também em suas redes sociais, seu Instagram aí com a nossa audiência, e depois a gente volta a falar mais um pouquinho. Olha, buscando lá no Instagram, @nataliciamachado.psicanalista, lá tem o link da bio, vocês vão encontrar todos os contatos que leva, tanto para agendar a sua consulta, também para poder mandar mensagem lá, para poder participar do nosso chá. Então nessa minha rede social, ela está lá completa, vocês podem buscar que vocês conseguem falar conosco, tá bom? E Natalícia, hoje, com o posicionamento que a Natalícia tem, com a certeza que ela já tem dos próximos passos, né, tudo pode mudar, daqui a pouco pode ter uma jornada mais, desafiadora, mas nesse momento a Natalícia tem um desejo no coração, um projeto estruturado, uma caminhada, um caminho a percorrer. O que Natalícia tem de visão para os próximos passos? O que queima aí nesse coração? Bom, o que queima, além do chá, estruturar melhor, né, melhorar cada dia mais a questão do chá Curadas para Curar, devido tanto testemunhos legais, né, inclusive, na semana que vem vai ter alguns testemunhos lá no Instagram, relatos sobre o chá Curadas para Curar. E poder, né, ter um grupo de psicanalista, né, para poder a gente oferecer a um número de consultas gratuitas para as pessoas que não têm condições, né. Hoje, eu já trabalho dessa forma, né, eu reservo alguns horários para poder ofertar esse atendimento para algumas pessoas, né, que realmente não têm condições e precisa. Né, então, tem uma forma que eu sempre busco atender essas pessoas, porque assim, o que Deus fez comigo, nesse momento de transformação e descoberta de quem é a Natalícia como filha do rei, para mim é muito profundo. Nem Você só saber. atende mulher?
Como E que é os os eu atendo mulheres, casais e criança, né, ali na fase da pré-adolescência. Eu atendo também esse público, né, mas o meu público maior é voltado para mulheres. Então, se você conhece alguém que precisa de um acompanhamento, que você já identificou através dessa conversa e desse bate-papo com a Natalícia, entre em contato, encaminhe essa pessoa para ter esse momento, para ter essa descoberta, para ter esse tempo de cura, que é muito importante para a transformação de todos nós. Natalícia, também você está aí rompendo cada dia mais com a psicanálise e você quer também trazer luz para essas mulheres, para esses casais, para esses adolescentes. E a Natalícia veio você veio do interior, Nath? Sim, eu sou do Tocantins, embora quando eu nasci lá era Goiás, aí eu vim do interior do Tocantins, É goiana, hein? é goiano, né. E quando eu vim para Goiânia eu tinha 16 anos, e gente, foi incrível. Pensa que eu andei 870 km em pé, porque eu queria vir para Goiânia de qualquer jeito e não tinha mais vaga no ônibus. Então eu vim todo esse trajeto, ou seja, no outro dia eu ficava em pé, parece que eu estava em movimento. Então assim, isso é um pouco assim, porque o que a gente quer, nada é impossível. Era impossível vir daquela forma, o motorista falou que não tinha como, mas eu falei: "Eu vou". Então é essas atitudes que faz a diferença. Eu fui com medo mesmo. Tudo que eu fui fazer, eu fui com medo mesmo. A Jaque está aqui, ela pode dizer, né, que o primeiro desafio que eu participar do departamento dela, era minha gerente na época, então assim, eu tinha muito medo, só que ela tinha um dom de cuidar de pessoas, de acolher, que ela falava: "Você vai dar conta". E ali dentro de mim falava: "Não tem condição", mas ela chamava na sala dela e falava: "Você vai fazer e você vai dar conta". Ou faz ou não faz. Então, assim, nós precisamos, o mundo precisa de pessoas para falar, ter essa falácia, viu, Jaque, que vai dar certo, porque já tem julgamento demais, já tem comparações demais. E Então muita nós gente não falando que vai precisamos dar errado, né? não precisamos mais disso, Verdade. né. Então, analisa tudo e retém o que é bom, né. Então é isso que eu tenho feito na minha vida todos os dias, né. O ambiente, grupo de amigos, grupos religiosos, analiso tudo e retenho quem é bom, que é bom sem julgamento, né. E aí falando do interior, o atendimento seu alcança todo mundo, né, quem está Sim. na capital, quem está no interior, como que é seu atendimento? Meu atendimento é online, presencial, né, inclusive, assim, eu tenho uma cliente lá de Portugal, então, assim, gente, é sem fronteira, tá à disposição para qualquer pessoa. Basta vocês querer, se permitir viver uma nova história, virar essa página. Nós não fomos criados para viver parado, nós somos criados para movimentar, e movimentar é virar a página todos os dias, até quando o Senhor falar: "Tá bom, já escreveu toda a sua história, deixou o livro, vamos embora, porque você não é daqui", né, nós temos, um céu esperando por cada um de nós. Maravilha, Natalícia, foi um prazer ter você aqui no programa, mas antes de encerrar, qual mensagem você deixa para nossa audiência? Você já trouxe algumas aí que impactante, mas aquela para fechar com chave de ouro que você fala assim: "Olha, estou falando com você, essa mensagem é para o seu coração, direto para o seu coração". Olha, o que eu deixo para vocês foi o que fez a diferença na minha vida. Enquanto há vida, há solução. Ou seja, eu estou viva, eu estou me movimentando, busca fazer a diferença. Se não der conta sozinho, busca ajuda, igual eu falei, busca ajuda, né. Tem várias formas de você buscar ajuda, né, e essa ajuda não é, você pode até ter os meios, mas você tem que se permitir. Então, se permita viver o novo, né, independente da dor, se permita viver o novo. Uma árvore, uma plantinha nasce às vezes no muro, então por que que você não pode, né, nascer de novo, né. Então nós podemos sim fazer a diferença, basta nós querer, independente da sua dor, que a dor sua seja transformada em vitória.
igual a minha. Muito obrigada, Natalícia. Foi um prazer receber você aqui, compartilhando sua trajetória conosco no Rota de Obrigada. Talentos. Fique conosco, acompanhe aí o nosso programa completo, compartilha com aquelas pessoas que você precisa compartilhar, tá? Fique conosco aí no Alô TV Brasil, porque, Natalícia, os melhores estão aqui.